Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 29 de setembro de 2019, hoje é domingo, hoje nós estamos no nosso 7º dia da caminhada de oração 5 e o tema de hoje é vida abundante. O texto-chave está em João, capítulo 10, versículo 10. Antes de eu entrar no devocional, eu tenho algumas coisas para compartilhar. Bom, irmãs, ontem eu tive um dia maravilhoso, muito especial, já começando a colher frutos dessa caminhada de oração que nós estamos fazendo, dessa caminhada de vida, né? E eu fiz uma lista, como eu disse para vocês fazerem também, né? Eu fiz uma lista de coisas que eu gostaria de fazer, isso já desde as minhas primeiras caminhadas, e tinha coisas que mesmo acabando a caminhada eu não conseguia. E ontem eu consegui fazer algo, eu fiz juntamente com uma amiga que está aqui também no grupo, a gente fez um bazar, ela, eu e mais 2 amigas dela, na casa dela, e foi sensacional, era algo que eu desejava no meu coração fazer, sempre quis fazer. Aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem bazar, né, chama tag sale, e você faz na frente da sua casa, só que a minha casa não é muito legal para fazer, que é uma rua sem saída com poucos moradores, e eu desejava muito fazer isso. E nem foi eu que consegui organizar, foi essa minha amiga que me propôs, foi algo bem de Deus, que eu estava buscando isso, buscando um lugar legal para fazer, e foi muito bom. Eu estou contando isso para vocês, irmãs, não é só para contar como é que foi meu dia, não. É para mostrar que Deus está movendo, Deus já está movendo ao nosso favor. Eu disse para vocês que até o final dessa campanha nós vamos colher muitos frutos, e eu tenho visto que na minha vida os frutos já estão vindo, e ontem foi um deles. Então, a gente doa muita coisa aqui nos Estados Unidos e tudo, mas tem coisa que às vezes a gente quer tentar vender, né? Porque aqui é normal, as pessoas não têm preconceito de comprar uma coisa de segunda mão. Enfim, foi muito bom, foi melhor do que eu imaginava, foi surpreendente, sem contar o tempo de comunhão com as irmãs que eu tive lá. Eu cheguei em casa bem cansada e à noite, à noite não, já cheguei em cima da hora de ir para a igreja, né? A igreja ia começar às 7h30, eu cheguei às 6h30, tomei banho e fui, porque eu não podia perder também esse dia especial que ia estar ali na nossa igreja. É um casal de pastor maravilhoso que a gente tem conhecido, a pastora Ceissa e o pastor Paulo. Também quero contar isso aqui, porque eu quero dizer como que a palavra dele confirmou tantas coisas no devocional. Ele leu Deuteronômio, falou que Deuteronômio é o livro que fala da aliança de Deus e dos princípios, foi o que eu falei exatamente um dia anterior, por que eu pedi para ler Deuteronômio. E ele falou também de vida financeira. Hoje o tema já estava estabelecido que seria vida abundante, então com a palavra de ontem também confirmou que era esse mesmo tema de hoje. E assim, eu tive um tempo maravilhoso. O Senhor confirmou muitas coisas ali ontem naquela palavra. Ele falou um pouco do sexto também. Então, assim, irmãs, estejam atentas, porque o Senhor quer não só que você aprenda a palavra, mas Ele quer que você viva a palavra e Ele quer que você perceba o que Ele está fazendo. Ele é um Deus que se move, tá bom? Irmãs, hoje eu também estou feliz também demais. Eu vi feliz, né, irmã? Glória a Deus. Porque hoje começa o Ano Novo Judaico que eu tinha comentado com vocês. Amanhã é o primeiro dia do Ano Novo Judaico, mas hoje é a transição, né? Como se fosse o nosso dia 31 de dezembro e amanhã dia 1º de janeiro, né? E então hoje, dia 29 de setembro de 2019, é o Rosh Hashanah judaico, e eles estão fazendo, aquele dia eu esqueci quantos anos, né, irmão? Mas eles estão comemorando hoje, passando para o ano 5.779. Eles começam a contar como se fosse desde o primeiro dia que Deus criou o mundo. Então, se vocês querem saber quanto tempo tem, pelo judaísmo tem 5.779 anos, muito tempo, né, daquela nação, muitos anos desse povo judeu. E acho que é isso, irmãs, tá bom? Ontem a alegria também de estar ali na igreja, né, eu fiz um esforço de ir, porque eu aprendi, irmãs, que a gente tem que saber discernir
aonde está manando águas boas, águas vivas. Eu falei sobre isso ontem, né? Cuidado com o que você tem comido. Talvez você tenha comido morte na panela. Mas quando eu percebo que vai ter vida, eu me esforço. Eu não quero saber, irmã, se eu tô cansada, se eu não tô. Se eu não for, é porque não teve jeito mesmo. Mas eu arranco força onde não tem, porque eu não perco uma oportunidade de ser ministrada pelo Senhor dos Exércitos. Então, além de rever esses pastores que a gente conheceu ano passado, e com muita honra, né, a pastora tem participado aqui da caminhada de oração, e é isso, foi maravilhoso o meu dia, tá bom? Meu Deus, gastei 5 minutos para contar do meu dia, mas tem tudo a ver com devocional. Quem tá ligado sempre recebe a sua porção, mesmo naquilo que eu conto, porque eu não conto nada que seja para perder tempo ou que seja à toa. Tem propósito em tudo. Vamos lá. O tema de hoje é vida abundante. Viva e viva com abundância. Irmãs, o Senhor tem colocado isso no meu coração, falado muitos comigo, e quando eu estava preparando os títulos dos devocionais, os poucos títulos, porque eu não tenho 70 todo ainda, né? Nós estamos comendo maná que vem do céu, é cada dia a sua porção. Esses dias, esse foi um dos últimos que Deus me deu, eu estava preparando umas carnes, né? Meu marido comprou umas carnes, e eu estava preparando porque há muitos anos, desde que eu casei, eu consegui desenvolver uma organização na cozinha, graças a Deus, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem, mas eu consegui desenvolver uma organização na cozinha, então já deixo tudo, às vezes, preparado, temperado, para facilitar a minha vida, né? Então, ele tinha comprado essas carnes e eu estava picando essas carnes e ia temperar para guardar. Quando eu estava ali temperando e picando, o Espírito Santo trouxe esse tema, que nós precisamos viver e viver com abundância, que nós precisamos enxergar que o Senhor tem nos sustentado e a gente tem que compreender o que é uma vida em abundância. Então, na hora desse momento de temperar essas carnes, Deus me levou no meu passado, que foi muito difícil, tive uma infância bem difícil, né, de muita escassez, de muita dificuldade. E uma das coisas que eu orava para o Senhor quando eu era nova era: Senhor, não me deixa faltar o pão, o leite, café com leite, né? Café com leite, manteiga e carne. Esse era o meu pedido desde a minha infância. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelas coisas simples que Deus me dá. E ali naquele monte de carne, eu guardando aquilo, meu coração se encheu de alegria, de regozijo, porque nada tem nos faltado. Só que, irmãs, no meio do mundo que nós vivemos hoje, no meio de um mundo de muitas imagens, né? Você abre o Instagram, tantas imagens maravilhosas, pessoas viajando para Paris, pessoas comendo no melhor restaurante. E sabe o que acontece? O inimigo tem oprimido o povo dele, o povo que foi chamado para ter uma vida em abundância. Tem oprimido o povo, tem cegado o entendimento do povo, e às vezes nós vivemos vida miserável, vivemos vida murmurando, porque nós não temos entendido o que é uma vida abundante. A gente quer comparar a vida abundante com a vida do mundo, né? Abundância, a palavra abundância, ela significa quantidade excessiva. Agora, quantidade excessiva de quê? De dinheiro? Quantidade excessiva de bens? Não, quantidade excessiva de vida abundante, né? Então você tem que ter a vida para que você tenha uma vida abundante. E quem é essa vida? Jesus é essa vida. Então vamos ler aqui capítulo 10 de João, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Jesus está dizendo que esse foi um dos papéis que ele veio. Eu vim para ensinar vocês a terem vida e vida em abundância. Mais uma vez, eu não estou falando de bem material. É maravilhoso, né? Isso foi uma coisa que o pastor confirmou ali ontem também, porque eu falei, acho que 2 dias atrás, sobre que todos os patriarcas eram ricos. Então ele estava pregando sobre isso em Deuteronômio, né? Lembrando ali, ele falando disso, que Deus ele tem prazer em nos enriquecer, né? Porque tem um propósito, eu entendo isso, eu tenho visto isso na minha vida. Quanto mais ele me dá, quanto mais ele melhora a minha vida, é para que eu possa abençoar outras pessoas. E ele confirmou também aquela palavra que eu falei
Melhor é dar do que receber. Então, assim, irmãs, ontem foi foi uma cachoeira de confirmação. E eu fico muito honrada, muito feliz de ver como que o Espírito Santo, ele alinha os teus servos nos 4 cantos da terra. Então, vamos ler agora João capítulo 14, versículo 6. Em João 14, versículo 6, o Senhor fala assim, espera aí um pouquinho, 14, versículo 6, o Senhor fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer ter uma vida abundante, né, você tem que entender que Jesus, ele é o caminho, a vida, a verdade e a vida. Então, para você chegar na vida, você tem que passar pelo caminho, que é Jesus, caminhar por ele. Ele é a verdade, você tem que caminhar pela verdade, que é a palavra de Deus, e você vai chegar nele, que é a vida. Ele é a vida abundante, né? E a vida abundante, ela não é só excesso de bens materiais, ela é uma vida abundante na sua saúde, ela é uma vida abundante na sua paz emocional, ela é uma vida abundante na sua família, na criação dos seus filhos. Deus quer abrir os nossos olhos, irmãs, para a gente enxergar essa vida abundante. E às vezes, a gente esquece o quanto Deus tem nos dado, quanto o Senhor tem nos dado. E nesta manhã de domingo, nesse ano novo judaico, que começa um novo tempo, né? E no ano novo judaico eles se cumprimentam assim, que você tenha um doce ano. Eu vou deixar uma foto aqui depois para vocês, desejando Feliz Ano Novo Judaico. As fotos dessa época do Rosh Hashanah, ela vem símbolos de maçã, de mel, de frutos, né? Se você pesquisar na internet, depois você pesquisa para você ver Rosh Hashanah, coloca a imagem, você vai ver a imagem de frutos, é de colheita, um tempo de colheita, é vida abundante. Você quer uma vida abundante, especialmente nessa era? Qual é a vida abundante nessa era? Qual que é melhor, irmãs, nessa era? Hoje em dia, o essencial para uma vida abundante é a paz mental, é a saúde mental, é uma mente sã, é uma mente que você acorda todos os dias e você é sã, você é saudável. Ah, mas então quem está doente não tem vida abundante? Pode ter também. Às vezes a pessoa está passando por uma enfermidade, mas dentro dela, ela tem a vida abundante, ela tem paz, ela tem entendimento, ela tem alegria de tudo que Deus fez. Então é isso, Jesus, nós temos que compreender isso. Jesus é a nossa vida abundante. E eu quero ler o Salmo 81, que eu amo, versículo 13 ao 16, ele fala assim, ah, se meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto ia bater aqueles inimigos dele, eu ia deitar mão contra os adversários deles, os que aborrecem ao Senhor, ia se submeter a eles, e isso ia durar para sempre. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se Israel me ouvisse, o Senhor está dizendo isso, irmão. Dá a entender que o Senhor é como se ele estivesse suspirando. Ah, se meu povo me ouvisse. Irmã, você quer ter vida abundante? Começa a ler a palavra de Deus. Começa todos os dias a agradecer. Eu falei que esse propósito é um propósito de agradecimento. Eu ainda não tive oportunidade de entrar mais nessa palavra do agradecimento. Mas vamos agradecer todos os dias. Todos os dias agradecer, sabe? É tirar os olhos do que você não tem e começar a colocar os olhos no que você tem. Então, quando eu estava ali temperando aquele monte de carne ali, eu falei, Senhor, obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Ah, irmã, hoje em dia todo mundo pode comprar carne, né? Quem viveu a minha época, lá de 1900, eu ia falar 1800, misericórdia, né, irmã? 1987 para frente, né? Foi uma crise que o Brasil teve muito grande e que perdurou por muitos anos e a maioria das pessoas da minha idade, naquela época, da minha área, muitas passaram dificuldade, as minhas amigas e tudo. Então, eu não esqueço, não vou esquecer, não que seja, eu não lembro com amargura, eu lembro com gratidão. E aos 12 anos eu já comecei a trabalhar e Deus começou a mudar a minha sorte. Dali para frente eu aprendi com o Senhor
que é Ele, como o texto que o pastor leu ontem, é Ele que nos dá força para adquirir riqueza, que está em Deuteronômio, no começo de Deuteronômio. Se você ler Deuteronômio, você vai ver isso, um Deus que sustenta o seu povo, um Deus que fez aliança, que quer que você dependa dele. Por isso eu coloquei, vamos ler Deuteronômio, para ativar dentro de nós esse sentimento de aliança, esse sentimento de firmeza com a palavra de Deus. Então aqui nos Salmos, né, que eu li, eu quero ler um versículo que eu não deixei, que é o versículo 6 de Deuteronômio 81, de Salmos 81. Deus está falando que eu vou livrar os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres do cesto. Eu livrei eles do peso e livrei a mão deles do cesto. Deus está falando, antes do versículos que eu li, ele está falando sobre o que Deus fez na vida do povo de Israel, quando tirou o povo de Israel do Egito. Né? Eu livrei a mão dele do peso, livrei eles do peso e a mão dele do cesto. Mais uma vez o Senhor está falando de cesto conosco. Esses cestos aqui eram cestos de labuta, eram cestos de trabalho. Né? O povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, trabalhava. Chegou uma hora que Faraó ficou tão furioso que Faraó falou assim, olha, vocês vão, bate neles se eles estiverem devagar, e não vão dar material também não. Eles vão ter que construir, eles vão ter que se virar, eles vão ter que achar o material, construir, fazer o que eu pedi, senão vai ainda levar chibata. O mundo, irmãs, ele está aí para escravizar a gente, principalmente a gente conhece o Senhor. O mundo jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno. Tem gente aí fazendo um monte de coisa errada e aparentemente prosperando, não é verdade? Mas o Senhor quer que a gente viva uma vida em abundância. Mas essa abundância, ela está dentro de nós. E Deus quer nos tocar, trazer um ânimo de viver, fazer a gente perceber o quão bom Ele tem sido conosco. Nada tem nos faltado. Tem uma palavra, eu não coloquei aqui, mas está nos evangelhos, que Jesus pergunta para os discípulos, porventura lhes faltou alguma coisa? E eles dizem, nada nos faltou, Senhor. Então, assim, a gente tem com esse mundo que quer trazer ilusões, que quer trazer insatisfação. Irmã, nós estamos vivendo um mundo que traz insatisfação. A pessoa viaja para Paris hoje, né? Final de semana, chegou em segunda-feira, já está vazia. Já tem que ir para a próxima viagem. Aquilo não satisfez, né? Ouviu uma outra pessoa indo para outro lugar, agora eu tenho que ir para lá também. Compra um carro, aquele carro já não vale mais, tem que ser um novo. Então é um mundo de insatisfação. E se nós, a igreja do Senhor, entrar nesse ritmo, nós vamos perder a graça da vida abundante. E quem nos sustenta é o Senhor, irmãs. Quem faz milagre na nossa vida é o Senhor. A abundância, ela é a bênção de Deus que enriquece e que não acrescenta dores. Ela é a força que Ele nos dá para adquirir riqueza, para adquirir aquilo que nós desejamos. É a força do Senhor. E nós precisamos valorizar cada coisa. Cada coisa, um cafezinho que você gosta, irmãs, com aquilo que você gosta de comer, né? Um alimento, vai agradecendo, vai entendendo que Deus te deu uma vida em abundante. Você acordou, você está saudável, agradece pela vida abundante que está dentro de você. Começa a avaliar a sua vida pelo que Ele tem te dado e não pelo que te falta. Entenda que Ele é a vida abundante. Essa é a palavra que eu tenho para a gente meditar nesse dia, sabe? Começa a avaliar. Depois eu vou fazer um devocional, deve ser logo essa semana, não sei qual é o dia, da gente começar a sonhar com o estilo de vida que a gente quer ter. Mas era necessário essa palavra aqui antes, para que depois você crie um estilo de vida que você quer ter. Porque é necessário você entender, você ser grato na simplicidade daquilo que você tem. Não olha para aquilo que você não tem, irmã. Isso só vai te trazer peso, desgosto, fazer você querer se matar de trabalhar, correr atrás de coisas. E, na verdade, a Bíblia diz que aquele que obedece ao Senhor, as bênçãos vão correr atrás de nós, né? É as bênçãos que vai fazer questão de estar conosco. Mas nós temos que entender isso. Deus quer trazer uma vida abundante. Deus quer trazer uma paz no seu espírito. Deus quer fazer jorrar vida. Sabe quando você está cheio de vida? É isso que Deus quer. Não aquela manhã que a gente acorda arrastando, né? Já ingrato. Eu não suporto esse trabalho, vou ter que ir para esse trabalho. E aí você murmura. E aí você vai minando as forças e o inimigo vai ficando feliz
como a pessoa está sendo burra, estúpida, né? Não usa o potencial que Deus deu para ela na palavra de profetizar um bom dia. Então vamos ser parceiro de Deus, não vamos ser parceiro do inimigo não, irmãos, de ficar ajudando ele a destruir nossa vida. Gratidão, gratidão. Irmãos, quando eu tomo um cafezinho com pão de queijo, é uma gratidão, sabe? Assim, e você vai... E aí o Senhor tem prazer de te dar infinitamente mais do que você pede ou pensa, porque eu vou falar um negócio para vocês, irmãs. Eu vivo isso. Eu vivo coisas que infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso. Quem vai me conhecendo a fundo, assim, tem gente que fala, mas Deus te mima, né? É pensar e Ele me dá. Porque eu descobri esse segredo de depender dEle. E eu quero ler para finalizar Jó, capítulo 5, versículo 9. Eu quero deixar esse versículo, irmã, que abraça esse versículo, que esse versículo seja uma oração para vocês. Quando eu aprendi esse versículo, há 6 anos atrás, né, uma irmãzinha de oração que eu amo, uma mentora maravilhosa, uma mãe espiritual que Deus colocou na minha vida, elas têm o costume de, sempre que eu conto algo para ela que eu estou vivendo, ou que eu peço uma oração, ou que a gente conversa, ela me dá uma palavra de Deus. E ela me deu esse versículo que eu já tinha lido a Bíblia tantas vezes, nunca tinha prestado atenção nele, que fala Jó 5:9. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. E ela disse assim, eu estava esperando uma bênção, estava esperando algo muito grande que eu precisava receber do Senhor, e ela disse assim, essa vai ser a sua oração, e eu quero passar para vocês isso, que esse versículo seja a oração de vocês nesses 70 dias. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. E eu orava isso todos os dias. Todos os dias eu levantava, lembrava daquela bênção que eu queria, eu dizia, Pai, o Senhor faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. E eu interpreto esse não pode contar com 2 motivos. Um que não pode contar porque é tanta bênção que não dá nem para você contar, e o outro é o segredo que eu falei, que a gente tem que ficar um pouquinho mais em segredo, a gente tem que viver um pouquinho mais no secreto. Né? Porque muitas vezes a gente quer bênção para mostrar para os outros, né? Deixa eu postar meu carro novo, deixa eu postar isso aqui, para poder mostrar para as pessoas. Mas a bênção do Senhor, realmente, quando ela está sobre nós, o nome do Senhor vai ser engrandecido sem a gente fazer a propaganda, né? O Espírito Santo mesmo é que vai mostrar. Então, irmãs, essa é a palavra que eu tenho para hoje. A síntese do dia é: Jesus é a vida em abundante, Jesus é a vida, né? Passe pelo caminho que é Ele, viva a verdade que é Ele, e você vai chegar nessa vida abundante. Agradecer mais do que murmurar pelo que você não tem. Agradeça mais pelo que você tem do que murmure pelo que você não tem. E ore esse versículo de Jó e troca o seu cesto. Deus disse aqui em Salmos capítulo 81, versículo 6, eu quero trocar o cesto de vocês. Eu não quero aquele cesto pesado de escravidão. Eu quero dar um cesto de colheita. E esse é o tempo de colheita. Então eu desejo para vocês um feliz ano novo judaico, feliz Rosh Hashanah, e que vocês tenham um ano novo doce, né? Eu sei que é estranho demais, né, irmãs, querer comemorar ano novo no setembro, mas assim, se você coloca no seu coração, Senhor, me dá um ano novo diferente, né? Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Vocês vão começar a entender o mistério. É muito lindo e é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã com a graça do Senhor.